A morte de um santo nunca é apenas o fim de uma vida, mas o início de um legado que pode se tornar ainda mais poderoso. No caso de Padre Pio, suas últimas palavras e visões não foram apenas reflexões espirituais. Elas foram advertências que, com o passar dos anos, têm se mostrado cada vez mais reais. Mas o que exatamente ele viu? O que fez esse santo chorar inconsolavelmente antes de sua morte? E o mais importante, será que suas profecias estão se cumprindo agora diante dos nossos olhos? Se você tem fé, ou mesmo se apenas tem curiosidade sobre o que o futuro pode reservar, prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão do mundo. Essas previsões não são meros boatos ou interpretações vagas. Elas foram guardadas por décadas e só recentemente começaram a ser reveladas ao público. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder conteúdos como este. Agora, vamos direto para as profecias finais de Padre Pio e o que elas significam para nós hoje. O Santo das Chagas e seus dons, Padre Pio, de Pietrelcina, foi um dos maiores místicos da história da Igreja Católica. Nascido na Itália, ele se destacou por carregar os estigmas, as chagas de Cristo, por exatos 50 anos. Além disso, relatos de testemunhas afirmam que ele possuía o dom da bilocação, ou seja, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele também era conhecido por ler almas, conseguindo dizer a uma pessoa seus pecados antes mesmo que ela os confessasse. Suas visões e mensagens espirituais inspiraram milhões de fiéis, mas também despertaram dúvidas e até desconfiança dentro da própria igreja. Muitos tentaram desacreditá-lo, mas a força de seus milagres e sua devoção inabalável fizeram dele um dos santos mais respeitados da história. No entanto, suas últimas visões foram diferentes de tudo o que ele já havia revelado antes. Algo mudou nos meses que antecederam sua morte em 1968. Aqueles que estavam próximos dele notaram que seu semblante se tornava cada vez mais melancólico. Seu corpo começou a apresentar sinais de desgaste ainda maiores do que o normal, e um detalhe chamou a atenção. Suas chagas começaram a cicatrizar. Foi nesse período que ele confidenciou 3 profecias a 3 pessoas diferentes. Um padre, um médico e uma de suas filhas espirituais mais próximas. Essas previsões foram mantidas em segredo por muitos anos, até que eventos do mundo moderno começaram a se alinhar assustadoramente com o que ele previu. Primeira profecia: a fé enfraquecida. A primeira revelação de Padre Pio foi relatada pelo exorcista Padre Gabriele Amorti, que o conhecia bem. Segundo ele, Padre Pio falou de um tempo em que as igrejas estariam cheias, mas não por uma fé verdadeira. Muitos iriam aos templos apenas para manter as aparências, fingindo buscar a Deus, enquanto, na verdade, estavam preocupados apenas com seus próprios interesses. Essa profecia toca em um dos maiores desafios da Igreja Católica na atualidade, a perda da fé autêntica. Segundo Padre Pio, o sinal de que essa profecia estaria se cumprindo seria o questionamento crescente sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Durante séculos, a Igreja ensinou que a hóstia consagrada se torna verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, um mistério chamado transubstanciação. No entanto, pesquisas recentes mostram que cada vez menos católicos acreditam nessa verdade fundamental da fé. Em muitos países, o número de fiéis que veem a Eucaristia apenas como um símbolo ultrapassa aqueles que ainda creem no milagre da presença real. Se pensarmos no significado dessa profecia, percebemos que não se trata apenas de uma simples mudança de crença. Padre Pio viu que quando a fé na Eucaristia começasse a desaparecer, isso seria um sinal de que a Igreja estava entrando em uma grande crise espiritual. Uma crise que tornaria as pessoas vulneráveis às trevas que viriam em seguida.
E essas trevas são exatamente o tema de sua segunda profecia. Segunda profecia, a grande escuridão. A segunda visão de Padre Pio foi confidenciada a um médico que esteve ao seu lado nos últimos dias de vida. Segundo ele, um evento sem precedentes atingiria a Terra, uma escuridão que duraria 3 dias. Mas essa escuridão não seria apenas física, seria um período de caos e desespero espiritual, no qual o mal tomaria conta do mundo de uma forma jamais vista. Padre Pio alertou que durante esses dias ninguém deveria sair de casa, abrir as janelas ou tentar ver o que estava acontecendo do lado de fora. Ele aconselhou que as pessoas tivessem velas abençoadas e água benta, pois esses seriam os únicos meios de proteção espiritual contra as forças malignas que estariam à solta. A escuridão, segundo ele, viria acompanhada de eventos sobrenaturais e de um período de grande tribulação. Seria precedida por um aumento significativo de desastres naturais, mudanças climáticas inesperadas e eventos meteorológicos bizarros. Ele descreveu que, pouco antes da escuridão, um inverno incomum aconteceria e flores surgiriam em lugares onde nunca deveriam florescer nessa estação. Se analisarmos o cenário atual, podemos ver que estamos vivendo tempos de instabilidade climática sem precedentes. Tempestades violentas, incêndios incontroláveis, terremotos e até mesmo fenômenos nunca antes registrados estão ocorrendo em diversas partes do mundo. Mas a profecia mais assustadora de todas ainda estava por vir. Aquela que falava sobre o futuro da humanidade e o que a ciência faria com o conhecimento que acumulou. Terceira profecia, o engano da ciência. Poucos dias antes de sua morte, Padre Pio confidenciou sua última profecia a uma de suas filhas espirituais mais fiéis, Lúcia Montana. Ele chamou essa visão de o grande aviso. Segundo ele, a ciência do futuro se tornaria tão avançada que o homem começaria a acreditar que não precisava mais de Deus. Ele previu um tempo em que os cientistas afirmariam ter todas as respostas, enquanto ignorariam a mais importante de todas, a existência da alma. Padre Pio falou de um momento em que a humanidade começaria a manipular a criação divina. Ele descreveu um tempo em que os seres humanos seriam gerados sem a necessidade da concepção natural e que cientistas tentariam criar vida sem a participação feminina. Além disso, alertou sobre a chegada de um tempo em que máquinas seriam tão avançadas que passariam a ser confundidas com os próprios seres humanos. Hoje, observamos o avanço da inteligência artificial, a edição genética e até experimentos com úteros artificiais. Alguns cientistas já falam sobre criar vida de maneira totalmente artificial, sem necessidade de um óvulo humano. A conexão com a profecia de Padre Pio é inegável. Mas o que podemos fazer diante dessas revelações? Como se preparar espiritualmente diante das profecias de Padre Pio? Uma pergunta se torna inevitável. O que podemos fazer? Se tudo o que ele previu está se concretizando diante dos nossos olhos, como devemos agir para nos proteger e manter a fé? Primeiramente, Padre Pio nunca transmitiu suas visões para causar pânico ou desespero. Pelo contrário, ele sempre enfatizou que a oração e a confiança em Deus eram a chave para enfrentar qualquer tribulação. Ele não queria que as pessoas vivessem com medo do futuro, mas que se fortalecessem espiritualmente para enfrentá-lo com coragem. O santo deixou instruções claras para aqueles que desejam se preparar. São práticas simples, mas extremamente poderosas. Vamos entender melhor cada uma delas. 1. A confissão e os sacramentos. Padre Pio sempre destacou a importância da confissão e da Eucaristia. Ele dizia que a confissão era a lavagem da alma, algo indispensável para quem quer estar em estado de graça. Ele recomendava que os fiéis se confessassem com frequência, para que estivessem sempre preparados espiritualmente. Além disso, ele reforçava que a Eucaristia
era o maior alimento para a alma. Receber o corpo de Cristo com fé e devoção era, segundo ele, a forma mais segura de se fortalecer contra as forças do mal. Muitos testemunharam que Padre Pio conseguia enxergar a alma das pessoas e sabia quando alguém estava em pecado. Ele dizia que Satanás fazia de tudo para afastar os fiéis dos sacramentos, pois sabia que uma alma fortalecida pela confissão e pela comunhão era uma alma protegida. Portanto, se há algo que podemos fazer diante das profecias, é nos aproximarmos cada vez mais dos sacramentos. Confissão regular, participação na missa e comunhão frequente são as principais armas espirituais que temos à nossa disposição. 2. O poder do terço. Outra recomendação constante de Padre Pio era a oração do Santo Terço. Ele chamava o terço de arma poderosa contra Satanás. Muitos testemunharam que ao longo de sua vida ele rezava vários terços por dia. Padre Pio ensinava que o terço era uma oração simples, mas extremamente eficaz. Ele dizia que, nos tempos de tribulação, aqueles que mantivessem o hábito de rezá-lo seriam protegidos de forma especial. Se analisarmos a história da Igreja, perceberemos que muitas aparições marianas trouxeram a mesma recomendação. Em Fátima, Nossa Senhora pediu que o terço fosse rezado diariamente. Em Lourdes, em Medjugorje e em tantas outras aparições, o pedido se repetiu. Isso mostra que essa oração tem um poder real e é uma forma segura de se fortalecer espiritualmente. Diante disso, uma das melhores formas de nos prepararmos para os tempos difíceis que Padre Pio previu é criar o hábito de rezar o terço todos os dias. 3. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Outra recomendação de Padre Pio foi a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Ele dizia que entregar nossas vidas a Jesus e a Maria era uma forma de nos colocarmos sob a proteção direta deles. Essa devoção se baseia na confiança total no amor de Deus e na intercessão da Virgem Maria. Durante sua vida, Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais a se consagrarem a esses dois corações, pedindo a eles proteção e orientação. Muitos santos falaram sobre essa devoção e a importância de consagrar nossas vidas a Jesus e Maria. A própria irmã Lúcia, vidente de Fátima, reforçou que essa entrega era fundamental para atravessarmos os tempos difíceis que viriam. Se queremos seguir o conselho de Padre Pio, devemos cultivar essa devoção em nossas vidas, pedindo sempre a proteção e a intercessão do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. 4. A proteção da água benta e das velas abençoadas. Padre Pio também recomendava que todos os fiéis tivessem em casa alguns itens de proteção espiritual. Água benta. Ele dizia que a água benta era um sacramental muito poderoso, capaz de afastar as forças malignas. Ele aconselhava as pessoas a usá-la diariamente, fazendo o sinal da cruz com ela e aspergindo-a pelos cômodos da casa. Velas abençoadas. Padre Pio mencionava que nos tempos de trevas, as velas abençoadas seriam uma fonte de luz e proteção. Ele recomendava que os fiéis sempre tivessem algumas em casa, pois seriam de grande importância nos momentos de provação. Esses objetos não são amuletos ou superstições. Eles são sacramentais da Igreja, ou seja, sinais visíveis da fé que ajudam a fortalecer o espírito e a nos proteger espiritualmente. 5. Viver na confiança e no amor de Deus. Por fim, Padre Pio sempre enfatizou que o mais importante de tudo era viver na confiança e no amor de Deus. Ele dizia que o medo era uma arma do inimigo, usada para enfraquecer a fé dos cristãos. Seu conselho mais famoso era: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração.
Essa frase resume toda a sua espiritualidade. Ele queria que as pessoas entendessem que Deus sempre tem o controle de tudo e que, independentemente das dificuldades que vierem, Ele jamais abandona os seus filhos. Mesmo que as profecias de Padre Pio pareçam assustadoras, elas não devem ser motivo de desespero. Pelo contrário, devem ser um alerta para que possamos nos preparar espiritualmente e nos aproximarmos ainda mais de Deus. O triunfo final. É importante lembrar que todas as grandes tribulações que aconteceram na história sempre foram seguidas por períodos de renovação espiritual. Padre Pio via um tempo de provações, mas também via um tempo de conversão e de triunfo da luz sobre as trevas. A mensagem final que ele deixou não foi de medo, mas de esperança. Ele via que após todas as dificuldades, a Igreja passaria por uma grande renovação e que aqueles que permanecerem firmes na fé verão a glória de Deus se manifestar de maneira ainda mais intensa. Diante disso, a melhor coisa que podemos fazer não é viver em estado de pânico, mas sim fortalecer nossa fé, nos preparar espiritualmente e confiar na misericórdia divina. Se você sente que esse conteúdo é importante, compartilhe-o com amigos e familiares. Muitas pessoas estão confusas e sem direção, e talvez essa mensagem possa ajudá-las a encontrar um caminho de esperança. Agora, a escolha é sua. Ignorar esses sinais ou se preparar com fé e confiança. O que você decide? As profecias de Padre Pio não foram um decreto de condenação, mas um chamado à conversão. Ele nos alertou para não temermos, mas sim buscarmos a Deus com mais intensidade. Em tempos de incerteza, a fé deve ser nossa fortaleza. Que sua mensagem nos inspire a viver em oração, confiando no amor divino. Padre Pio nos mostrou que, por mais sombrios que sejam os tempos, Cristo sempre triunfará. Reze, espere e não se preocupe. Essa é a chave para atravessar qualquer tempestade espiritual. Compartilhe essa mensagem e mantenha a chama da fé acesa.